e é uma honra poder compartilhar com os irmãos mais uma vez um trechinho dele. Esse trecho que está diante de nós é o ponto alto do capítulo 26. É o ponto máximo em que o Senhor comparece diante do Sinédrio e ali então ele é questionado. Ele é condenado e já se iniciam ali os seus sofrimentos, as afrontas que ele sofreu. Esse é o ponto alto. E esse ponto alto é emoldurado pela traição de Judas e pela negação de Pedro. Se os irmãos olharem na sua Bíblia, os irmãos verão que há uma moldura sinistra, uma moldura tenebrosa, em torno dessa narrativa do Sinédrio. E essa moldura é esta que eu mencionei, a traição de Judas e a negação de Pedro. É isso que está em torno deste trecho que é o apogeu do capítulo 26. O Sinédrio eu já vou falar um pouco mais sobre isso. O Sinédrio teve um papel fundamental. Esse grupo de líderes judaicos teve um papel fundamental na condenação de Jesus, porque o Sinédrio não podia aplicar a pena capital. Lembrem-se que Israel nesses dias estava debaixo do jugo romano, e por isso as autoridades locais, as autoridades daquela nação, ou seja, o Sinédrio, esse grupo de homens que tomava decisões nas diversas esferas da vida, especialmente a esfera religiosa, esse grupo não tinha competência jurídica para aplicar a pena de morte a um réu específico, a não ser em alguns casos especialíssimos. Eles podiam fazer, de maneira que o Sinédrio precisava contar com o apoio das autoridades romanas para aplicar a pena capital e, para conseguir o apoio das autoridades romanas, o Sinédrio precisava apresentar os seus motivos para pedir a pena capital. O Sinédrio precisava apresentar os seus motivos muito bem fundamentados, muito bem embasados. É por isso que nós vemos aqui a busca de testemunhas. O que o Sinédrio quer fazer é montar toda uma estrutura com a maior solidez possível, um caso com a maior solidez possível para obter o apoio dos romanos na condenação de Jesus à morte. O objetivo é levar o Senhor Jesus à morte. Então monta-se esse cenário. Os irmãos sabem o que aconteceu. Jesus foi preso estando no Getsemane. Os irmãos viram todas as cores daquela cena em que Judas o trai, e ele é preso e levado à casa do sumo sacerdote. Os irmãos acompanharam a exposição disso. Quem não acompanhou a exposição dos versículos 47 a 56 devem acessar o sermonaudio.com ou acessar o site da igreja para ouvir as pregações acerca desse trecho, que é um trecho extremamente importante no desenrolar dessa história que vai desembocar na paixão de Cristo propriamente dita. Os irmãos viram o que aconteceu naquela noite e nós nos encontramos agora dentro da casa do sumo sacerdote. Eles tinham trabalhado a noite toda, eles tinham trabalhado formando uma milícia que Judas pudesse levar até o Getsemane para prender Jesus. Eles tinham trabalhado na busca de testemunhas falsas. Certamente haviam subornado essas testemunhas para dizerem mentiras acerca de Jesus. Eles tinham trabalhado enviando mensagens uns aos outros para que pudessem se reunir naquela noite. Eles tinham trabalhado se reunindo e elaborando planos, estratégias que não causassem tumulto no meio do povo numa noite de vigília, como era aquela noite, a noite da Páscoa, de modo que eles tinham trabalhado bastante. Tinham se envolvido muito. E agora esse cenário está formado. E formado esse cenário, nós percebemos que dentro dele, os personagens que participam desta cena que nós acabamos de ler aqui sobre, a qual acabamos de ler aqui, os personagens que participam dessa cena, eles são instados a formular respostas, tanto as testemunhas como o próprio Senhor, como os inimigos do Senhor ali presentes, os líderes judaicos, eles são instados ao longo da narrativa a formular respostas. E nós vamos ver nesse texto as respostas distintas dessas pessoas. Eu vou dividir o texto em 3 partes, como eu sempre faço, e os irmãos verão na primeira parte as respostas das testemunhas falsas. As respostas das testemunhas falsas, e essa parte está abrangida pelos versículos 57 até o versículo 61. Nos versículos 57 a 61 nós temos isso, as respostas das testemunhas falsas dentro desse cenário sobre o qual nós lemos há pouco. Em segundo lugar, nós vamos ver a resposta do Filho de Deus. O Senhor Jesus também é instado a participar nesta cena com uma resposta. E nós vamos ver a resposta do Filho de Deus nos versículos 62 a 64. E aí então trataremos deste assunto. E por último, nós vamos ver as respostas das autoridades perversas nos versículos 65 a 68. E então teremos essas 3 respostas. A resposta das testemunhas falsas,
As respostas das testemunhas falsas, a resposta do Filho de Deus e as respostas das autoridades perversas. E isso abrange todo o texto que está diante de nós. Hoje nós vamos falar só sobre a primeira parte do texto, as respostas das testemunhas falsas. Nós não vamos abranger o texto todo, porque o texto é comprido demais. Os irmãos não teriam forças para continuar comigo até o fim da exposição de todo esse trecho, que é um trecho grande. Então nós veremos a exposição somente das respostas das testemunhas falsas nos versículos 57 a 61. Se eu prosseguir, aí a pressão sanguínea dos irmãos aumenta. Sobe. Aí eu vou ficar muito abatidos, cansados. Se bem que nós temos um desfibrilador aqui que pode ajudar bastante, mas eu acho que eu não queria inaugurar esse desfibrilador com vocês, não. Pelo jeito eu sou o primeiro candidato ao desfibrilador. Eu acho que sou eu que vou inaugurar o desfibrilador aqui na igreja. Mas eu não quero judiar dos irmãos. Não. Até porque tá muito calor hoje. Acho que deve estar agora por volta de 35 graus, eu acho. Deve estar mais ou menos. Isso. Muito quente. Eu até deixei o meu manto sagrado em casa, minha segunda pele dominical, eu deixei em casa e vim só de camisa. Espero que os irmãos me perdoem, porque é grave, é muito calor, já estou suando já. E quando acaba o sermão, eu acho que eu perco uns 4 quilos em cada sermão, porque eu saio do sermão ensopado, todo suado de tanto que eu me desgasto em cada sermão que eu prego. Mas vamos prosseguir então. Irmãos, vamos só então no primeiro ponto. Hoje, ok? Só no primeiro ponto. E no próximo domingo, já no ano novo, então nós começamos o ano novo estudando as outras respostas presentes neste cenário. Prestem então atenção, o primeiro item, o primeiro ponto desse sermão trata das respostas das testemunhas falsas. Observe então no versículo 57. O que Mateus nos ensina diz assim: e aqueles que prenderam Jesus levarão-no à casa do sumo sacerdote Caifás. Os irmãos já tiveram contato com esse personagem, o personagem chamado sumo sacerdote Caifás. Nós vemos esse personagem aparecendo nos evangelhos e sempre que Caifás aparece, como eu disse no outro sermão em que ele apareceu, esse personagem sempre está ligado, de alguma forma, à oposição a Cristo. Ele está sempre trabalhando para matar Jesus, ele está sempre planejando matar Jesus, ele está sempre executando alguma ação para matar Jesus. É, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais vis, mais perversos, mais sujos que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Caifás, de acordo com o testemunho de Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, o nome dele completo era José Caifás. E para obter o papel de sumo sacerdote, a função de sumo sacerdote naqueles dias, era necessário que você tivesse alguma ligação familiar com a tribo dos sacerdotes, a tribo dos levitas. O que fez então Caifás para obter esse privilégio de exercer o cargo de sumo sacerdote? Ele se casou. Foi assim que ele obteve essa conexão familiar. Ele se casou com a filha de Anás. Então Anás, o ex-sumo sacerdote. Anás, que foi sacerdote até o ano 15 mais ou menos da era cristã, até o tempo em que Jesus era um adolescente. Ele se casou com a filha de Anás. Caifás se casou com a filha de Anás e obteve então, por essas vias, o direito de exercer a função de sumo sacerdote, que era o cargo mais poderoso em Israel naqueles dias. Israel não tinha rei naqueles dias. Naqueles dias quem reinava, quem governava sob os romanos, é verdade, mas sendo a autoridade maior naquele país, abaixo somente dos romanos, era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Só ele poderia realizar os sacrifícios nesse dia. Era uma autoridade suprema. Ele podia convocar o sinédrio quando quisesse, onde quisesse, na hora em que quisesse, e era um homem que desfrutava plenamente dessa autoridade. Nós sabemos, pelo testemunho histórico, que Caifás reinou como sumo sacerdote, e essa é a palavra correta mesmo. Ele reinou do ano 15 até o ano 37 depois de Cristo. Do ano 15 da era cristã até o ano 37 da era cristã. Isso mostra o quê? Isso mostra que ele tinha uma grande habilidade política. Por quê? Porque num período de 100 anos, abrangendo em torno ali do tempo da vida de Jesus, num período de 100 anos, cerca de 50 sumos sacerdotes se sucederam no cargo. Ou seja, era um cargo em que as pessoas não permaneciam muito tempo. Tinha que ter muita habilidade política, tinha que ter toda
Aquela malandragem que os políticos têm para fazer as conexões certas, para dar os passos certos para tomar as decisões corretas, para estabelecer as conexões adequadas e propícias ao estabelecimento e consolidação sua num determinado cargo. E Caifás, ainda que seus predecessores, o seu sucessor ficou só 50 dias no cargo. Pouco tempo, mostrando aí a habilidade desse homem que ficou do ano 15 até o ano 37 no cargo, um longo período mostrando aí toda a sua habilidade. Este homem é quem vai governar. Este homem é quem vai dirigir o sinédrio, esse julgamento judaico de Jesus. O inimigo mordaz de Jesus quer matá-lo a todo custo. Não mede sacrifícios, não tem nenhum senso de justiça, não tem nenhum senso de moral, não tem nenhum senso de culpa, não tem escrúpulo nenhum. É um homem perverso com P maiúsculo, com todas as letras. E junto dele, apoiando a ele, está o seu sogro, que é Anás. Anás, o sumo sacerdote anterior. Este homem também era um homem muito perverso. Este homem foi o responsável pela criação dos bazares do templo, aqueles mesmos que Jesus derrubou. Será que Anás tinha raiva de Jesus? Jesus mexeu com o bolso de Anás. E você pode mexer com qualquer coisa na vida de um homem, menos no bolso dele. Nicolau Maquiavel falou o seguinte, e acho que ele estava certo. Nicolau Maquiavel estava errado em muitas coisas. Quem leu a obra O Príncipe famosa, obra de Maquiavel, ele falou o seguinte nesse livro dele famoso. É um clássico. Ele diz o seguinte: um homem esquece com mais facilidade quem matou o pai dele do que quem tirou o patrimônio dele. Entenderam a frase? Um homem esquece com mais facilidade quem matou o pai dele do que quem tirou o patrimônio dele. E acho que isso é verdade. Aqui nós vemos Anás também com muito ódio no coração, certamente, participando deste momento, com ódio de Jesus porque Jesus havia desestabilizado a vida, os negócios deste homem. O texto diz que eles estavam todos reunidos na casa do sumo sacerdote. Nós sabemos que essa casa era uma casa muito rica, era na verdade um palácio. Esse palácio tinha um pátio. Nós veremos aqui na sequência. No versículo 58 fala desse pátio. Nós aprendemos também que essa casa tinha um portão especial que dava acesso ao pátio. Era um grande palacete. Caifás era um homem rico. E ele está lá então reunido com as autoridades, os escribas, diz o texto no versículo 57, que eram os que copiavam a lei, que conheciam e estudavam profundamente a lei. Eram as autoridades em teologia em Israel e os demais líderes do povo que também estavam ali. O texto diz na sequência no versículo 58 o seguinte, e Pedro, notem quem aparece novamente. E Pedro seguiu. Mateus não quer que você se esqueça de Pedro. Não se esqueça de Pedro, diz Mateus indiretamente aqui. Ele sempre menciona Pedro e destaca Pedro até o versículo 75. No versículo 75 é dito assim: e Pedro lembrou-se do que Jesus dissera antes que o galo cante: 3 vezes me negarás. Então, sendo dali, chorou amargamente. Esta é a última vez que Pedro é mencionado no Evangelho. Não aparece mais. O que Mateus faz aqui? Mateus, com um certo grau de severidade, usando de um artifício literal bastante severo, ele nos diz o seguinte: lembrem-se de Pedro. O tempo todo. Nós vimos quantas vezes Pedro é mencionado nas narrativas anteriores, mas depois da negação Mateus diz: esqueçam Pedro, esqueçam. É uma mensagem que Mateus parece dizer para a Igreja Católica de hoje, que enaltece tanto Pedro. Mateus diz: esqueçam Pedro. Por quê? Pedro negou Jesus. Esqueçam Pedro. Mas há uma razão além dessa que eu quero mencionar daqui a pouco. Mas notem se os irmãos olharem. No capítulo 28, é interessante notar isso. 28, versículo 7. Vocês veem o anjo falando às mulheres. Mateus 28, 7, 8. E dê depressa dizer aos seus discípulos. Se os irmãos olharem o mesmo texto em Marcos, o mesmo texto em Marcos diz: e dizei aos seus discípulos e a Pedro. O texto de Marcos realça Pedro, Mateus não menciona Pedro, diz apenas e de dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Os irmãos vêm na sequência, os irmãos vêm no versículo 10, então. Jesus lhes disse: não tem mais e de dizer a meus irmãos, e Lucas fala também sobre isso, e diz a Pedro. Mas aqui Mateus não menciona Pedro, diz apenas a meus irmãos. Os irmãos vêm no versículo 16 e os 11 discípulos partiram para Galiléia. Mateus mais uma vez não destaca Pedro.
Lucas destaca Pedro, dizendo que Pedro foi ao sepulcro. João destaca Pedro, dizendo que Pedro foi ao sepulcro e narrando um episódio em que os dois conversam. Junto ao mar, Jesus e Pedro. O episódio em que Jesus pergunta: 3 vezes Pedro, tu me amas? Esse episódio é mencionado por João, mas Mateus põe um ponto final na história de Pedro, no capítulo 26, versículo 75. Agora, depois da negação, Mateus quer que o leitor esqueça Pedro. A crueldade literária nós sabemos. Que Pedro escreveu suas epístolas, sabemos da sua importância na expansão do Evangelho. Nós lemos o livro de Atos e vemos a importância de Pedro no anúncio do Evangelho aos judeus, aos gentios, ele abrindo. Ele é o Pedro sobre o qual a igreja foi edificada. Inicialmente, ele foi a pedra que Deus usou para lançar os alicerces da igreja judaica e gentílica, fazendo com que se tornasse uma só. Pedro pregou o primeiro sermão, que fez com que os judeus ali em Atos 2 se convertessem. Ele pregou aos gentios em Atos 10, trazendo os gentios para a igreja. Sem dúvida sua importância foi fundamental. Mas Mateus, sabendo disso tudo, já que ele escreveu muito tempo depois desses eventos, Mateus quer deixar um recadinho silencioso para nós. Aqui, ele quer deixar o recado relacionado ao que acontece com o discípulo que nega o seu Senhor. O discípulo que nega o seu Senhor cai no anonimato e no esquecimento. Se torna vão, vazio e esquecido. Essa é a regra. Esse é o caminho. Esse é o desdobramento do discípulo que nega o seu Senhor. Mas não somente isso. Por quê? Nós não estamos falando aqui de apostasia. Ainda que esse recado silencioso, dado de maneira literária, através de um recurso literário esteja presente aqui, é necessário que nós compreendamos qual é na sua totalidade o mal que Pedro cometeu. Os irmãos devem observar no capítulo 26, no versículo 58 o seguinte: e Pedro seguiu de longe. Observem essa expressão com atenção. Pedro seguiu de longe. Nós aprendemos, nós vemos no texto de Mateus 26, no versículo 56, que todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram. Todos. Pedro fugiu também. Mas ele não fugiu para muito distante. Ele ficou por ali. E ele começou a seguir Jesus de longe. E há aqui em Mateus uma sutileza literária novamente. Mateus faz muito isso. Os irmãos estão conhecendo Mateus, estão virando fãs desse grande escritor. E devem ter já percebido o jeitão de Mateus fazer as coisas, como ele sugere, como ele joga as coisas no ar, como ele transforma o texto, embutindo no texto algumas mensagens que o leitor capta, na medida que vai lendo. Aqui ele diz: Pedro seguiu de longe. E o que Mateus está fazendo aqui? Ele não está somente contando a história, mostrando que Pedro ficou com medo e seguindo de longe, mas ele está usando uma palavra, a palavra traduzida como seguir, presente aqui, que é uma palavra típica do contexto de discipulado. Pedro ainda é um discípulo. Pedro ainda segue a Jesus. Mas Pedro é um discípulo que não corre riscos. Pedro é um seguidor de Jesus, que não se compromete até o ponto em que isso pode custar alguma coisa. Ele segue Jesus. Mas ele segue de longe, e o verbo que Mateus usa aqui não é por acaso. Ele quer que o leitor perceba essa ironia no texto que ele escreve. Há uma ironia embutida aqui. Pedro é um discípulo que não quer correr riscos. E o discípulo que não quer correr riscos, o discípulo que não se dispõe a pagar o preço de seguir a Jesus, é o discípulo que fatalmente o nega depois e cai no esquecimento. Isso é muito sério. A lição embutida no estilo de Mateus é muito séria. Porque você pode ser você pode ser um discípulo que não quer pagar preços. Você pode querer ser um discípulo que não quer se comprometer de todo o coração. Você pode ser um discípulo que não quer correr riscos, que não quer ser alvo de zombaria, de perseguição, de ataques. Você quer seguir a Jesus mantendo a distância de segurança. E há muitos discípulos assim. E há discípulos assim aqui, hoje. E há discípulos assim me escutando, agora em suas casas. E há discípulos assim me ouvindo, agora em outras partes. Não querem chegar mais perto, porque é perigoso. Há um custo. Posso perder amigos. Posso perder prestígio. Posso perder tantas coisas. Posso perder a vida. Posso perder meu tempo. Posso perder meu lazer. Deixe-me segui-lo de longe. E Mateus dá o recado. Nós sabemos o que vem depois. Vem a negação antes que o galo cante. Vem o esquecimento, o anonimato, o cair no vazio total. Se você é um discípulo assim, mude isso já. O discipulado verdadeiro envolve
Comprometimento, sacrifício. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la, sacrificá-la. Por minha causa, esse vai achá-la. Mas vamos prosseguir na nossa narrativa. Vamos mais um pouco. Vamos chegar nas testemunhas. Vamos chegar nas testemunhas. Na verdade, esse sermão é um sermão de alerta. Eu dei essa exortação agora para vocês, mas na verdade este ponto é um ponto que deve alertar os irmãos quanto a alguns perigos. Mas é que no meio do caminho, Mateus nos faz algumas propostas de aplicação. Então, por isso eu abro esses parênteses. Mas prossiga comigo na sequência. O texto diz que Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Nós imaginamos aqui, é bem possível, que a reunião do sinédrio fosse no pátio. Não fosse exatamente num lugar fechado, num quarto fechado, numa sala fechada dentro da casa. É bem possível que o sinédrio estivesse reunido num espaço qualquer ali do pátio da casa do sumo sacerdote, porque essas reuniões eram reuniões semipúblicas. É por isso que Pedro, mesmo com alguma dificuldade, ele pôde entrar e pôde ver o que estava acontecendo. Foi até possível, nós veremos depois, na hora da negação, foi até possível um contato visual de Jesus com Pedro. A Bíblia fala que quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele. Então, havia ali um contato visual. Porque certamente todos estavam ali no mesmo espaço. O que tudo parece corresponder aos fatos é que o sinédrio estava reunido no pátio numa plataforma. Se os irmãos olharem o Evangelho de Marcos no capítulo 14, dê uma olhadinha rápida, um detalhe pequeno que eu quero mostrar para os irmãos, para corrigir o modo como os irmãos visualizam a cena. Às vezes, quando nós lemos o Evangelho, algumas imagens vêm à nossa mente. Eu quero corrigir um pouquinho essas imagens, para que os irmãos imaginem a cena do modo mais correto possível. Vejam Marcos capítulo 14. O texto diz assim: Pedro estava. Versículo 66, Marcos 14, 66. O texto diz assim, Marcos 14, Pedro estava na parte de baixo no pátio. Estão vendo? Essa expressãozinha. Pedro estava na parte de baixo no pátio. O que parece estar sendo descrito aqui é que havia uma plataforma e Pedro estava abaixo da plataforma e sobre a plataforma estavam os juízes. O sinédrio reunido. Então essa é a visão correta. Parece ser a visão correta desta cena. É uma cena aberta, não. É uma cena fechada, é uma cena aberta. Eles estão no jardim, no pátio, todos eles ali. E há uma grande movimentação. E essa audiência é uma audiência semipública. Nós vemos no Evangelho de João que Pedro entrou. No Evangelho de João mostra Pedro entrando tendo uma certa dificuldade, mas a dificuldade ela é resolvida com relativa facilidade. Vejam aí João 18, 15. Em João 18, 15, o texto fala assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Vejam, o acesso a esse discípulo foi fácil, ele entrou ali porque a audiência era semipública. No versículo 16, mas Pedro ficou à porta e ele encontra uma dificuldade para entrar, não conhecia, não tinha muitos contatos do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Veja a facilidade com que isso aconteceu. O discípulo conversou com a empregada, com a serviçal ali, falou assim: olha esse aqui é um amigo meu, deixa ele entrar, ele quer ver a audiência também. E ela teve autoridade, aquela senhora, teve autoridade para abrir a porta e ele entrar. Por isso ele teve esse acesso fácil ali ao pátio. Ele não entrou dentro da casa, propriamente dita, mas ao pátio. E o texto fala, voltando para Mateus, que ele se sentou com os serviçais, com os serventuários. Notem, os serventuários não estranharam a presença de Pedro ali. Por quê? Porque esses serventuários não eram todos serventuários do sumo sacerdote. O sinédrio inteiro estava lá. E esse sinédrio era composto por homens que tinham seus serventuários. Então, o que havia ali eram os serventuários que não se conheciam entre si. Quando Pedro entrou, ele pôde se misturar com eles e ninguém estranhou. Ninguém falou: ah, você não é do nosso grupo? Não, ninguém disse isso. Olhavam para Pedro e diziam: ah, deve ser do grupo, deve ser serventuário de outra pessoa, ou daquele outro, ou daquele outro. Então Pedro pôde se misturar ali com eles. Por isso essa cena foi possível, porque a audiência era aberta no jardim. Por quê?
O acesso à casa no caso de uma audiência era possível com relativa facilidade e porque Pedro ali era desconhecido, assim como as outras pessoas que estavam atuando como servas ali também eram desconhecidas entre si. E o texto prossegue dizendo o seguinte, que ele se sentou ali com os serventuários para ver o fim de tudo. O que significa isso? Ele se sentou ali para ver o fim. Significa o seguinte: Pedro sabia que Jesus iria morrer. Ele sabia disso. A partir do momento da prisão de Jesus, Pedro sabia que Jesus seria morto. Ele diz, ele vai até lá. Vamos ver como essa história vai terminar. Não é isso. O que o texto está dizendo é que Pedro foi até ali para ver o fim, no sentido de a condenação e a morte de Jesus. Mas, de acordo com Mateus, Pedro não viu o fim. Quem viu o fim? Não sabem quem viu o fim. Pedro não viu. Depois do versículo 75, Pedro desaparece. Para onde Pedro vai? Não sabemos. O versículo 75 fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Existe uma tradição que diz que Pedro chorou a vida toda. Todo dia quando ele escutava o galho, ele chorava. A tradição diz isso, não podia escutar galo cantando. Se Pedro fosse morar em Piracaia, fosse morar em Atibaia, fosse morar em Bragança Paulista, onde tem muito galo e galinha, essas roças todas aí, ia viver chorando. Porque a tradição diz que a vida inteira até o fim da vida sempre que escutava o galo cantando, abria o berreiro chorando porque lembrava do que tinha acontecido. Mas o texto só fala que ele saiu dali e chorou amargamente, chorou muito quando saiu dali. E não diz mais nada. Pedro não viu o fim, ele foi lá para ver o fim, para ver o Senhor ser condenado e acompanhar a sua execução. Mas não foi ele quem viu a execução. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, verão no capítulo 27, no versículo 55, os irmãos vão ver quem viu o fim de tudo. O texto diz, e muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir também estavam ali olhando de longe. Elas estavam no Calvário, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos Zebedeu. Estas aqui viram tudo até o fim. Foram estas. E é isso que dá credibilidade a Mateus, porque Mateus trouxe testemunhas, mulheres, para o que aconteceu. Naqueles dias o testemunho de uma mulher não valia muita coisa. Na verdade, o testemunho de uma mulher naqueles dias não valia nada. Mas Mateus mostra a veracidade do seu relato ao mostrar o que de fato aconteceu. Ele não está interessado em usar de subterfúgios e mentiras para convencer os seus leitores. Não. Ele fala o que de fato aconteceu. Olha, quem testemunhou isso foram as mulheres. Pedro queria ver tudo até o fim, mas ele não viu não. Quem viu foram essas mulheres. Essas mulheres viram tudo até o fim. E o texto prossegue, o texto fala no versículo 59, o texto diz, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o condenar à morte. O texto aqui menciona os principais sacerdotes e o sinédrio. O sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. Nós não temos muitas informações sobre o sinédrio no século I, não se sabe ao certo como funcionava o sinédrio no século I. Existem informações conflitantes, mas numa obra de Flávio José, chamada Guerra dos Judeus, na seção 6354, não sei a página, Flávio José afirma ter existido um prédio, uma casa, onde o sinédrio se reunia. Mas isso não significa que o sinédrio só tinha que se reunir nessa casa. Sinédrio podia se reunir em outros lugares. E aqui nós vemos o sinédrio reunido na casa do sumo sacerdote porque não queria causar tumulto. Então, tinha que ser uma reunião discreta, e uma reunião realizada na própria sede do sinédrio não seria muito discreta. Por isso então, a reunião é feita na casa do sumo sacerdote. Nós também não sabemos se o sinédrio era fixo, se era um grupo fixo de componentes, porque há indícios também que o sinédrio podia ser formado por pessoas que o sumo sacerdote convocava conforme ele quisesse. Ele dizia, eu vou convocar 70 autoridades e chamava 70 que ele queria. E aí formava-se ali o sinédrio que era então formado, que era então composto, que era integrado por grupos variáveis e flutuantes, não sabemos. Mas o fato é que todos estavam aqui, reunidos como sinédrio na casa do sacerdote e procurando um falso testemunho contra Jesus. Era necessário que fosse encontrada uma testemunha falsa contra Jesus. De outra forma não haveria como
formular uma acusação contra ele. E era preciso uma testemunha falsa, porque a Bíblia diz que Jesus nunca pronunciou nada de impuro, de errado, de blasfemo, de reprovável. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2:22, os irmãos, quando quiserem, abram sua Bíblia lá e grifem esse texto. É um texto muito importante de 1 de Pedro 2:22, que fala que dolo algum jamais se achou em sua boca. Nunca o Senhor Jesus disse nada que pudesse apresentar alguma mácula, ser maculado por alguma coisa. E ser acusado de culpa, ser acusado de erro, nunca. Eles procuravam uma falsa testemunha, mas eles não achavam, diz o versículo 60. O texto diz que eles não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. O texto de Marcos, no capítulo 14, versículo 56, afirma que as testemunhas se contradiziam. Esse era o problema que estava acontecendo e que as autoridades não conseguiam resolver. As testemunhas se contradiziam. Como eles poderiam apresentar um processo sólido, uma causa sólida para os romanos, para que os romanos aplicassem a pena capital se não havia harmonia no que as testemunhas falavam? Marcos não especifica como eram as contradições, mas nós sabemos que as testemunhas falsas, elas não são muito inteligentes. As testemunhas falsas, elas não conseguem, não só por falta de inteligência, mas também pela própria natureza do papel que elas desempenham, elas não conseguem ser plenamente harmoniosas, elas se contradizem. Marcos diz que, até mesmo depois que trouxeram duas testemunhas juntas que estavam certamente de comum acordo, nem assim elas conseguiam contar uma história que convencesse e elas se contradiziam do mesmo modo. Isso é próprio das falsas testemunhas. Elas dizem coisas que são inverossímeis. São coisas que não correspondem com os fatos, são coisas que uma pessoa com um pouquinho de inteligência observa e fala: não, isso não está tendo coerência nesse tipo de narrativa. Eu lembro, a nossa igreja já foi processada por algumas pessoas que queriam arrancar dinheiro da igreja, então processaram a igreja. Eu me lembro de ter já lidado com testemunhas falsas já, pessoas que mentiam em juízo, e uma delas me chamou a atenção pelo absurdo que ela dizia, absurdo tão grande que não dá para levar a sério. Chegava a ser piada. Perguntaram para uma senhora: a senhora trabalhava na igreja? Ela disse: não, trabalhava. Como é que a senhora sabe então que essa pessoa cumpria esse horário? A senhora não trabalhava na igreja? A senhora mora na frente da igreja? Não moro. Moro lá em outro quarteirão. Lá não sei onde. Como é que a senhora sabia então os horários dessa pessoa? Resposta: acredite se quiser. Acredite se quiser. Diz o seguinte: olha, excelência, eu da minha cozinha dentro da minha casa, quando eu escuto alguém passando na rua, eu sei quem é e aonde está indo. Ele falou, mas sem ver. Estou lá na minha cozinha lavando louça, fazendo alguma coisa, passou na rua, eu sei quem é e aonde está indo. Então eu sei os horários todos certinhos. Eu lembro que no dia eu olhei para o juiz e falei assim: excelência, eu queria. Ele falou: não, o senhor não precisa se manifestar, não precisa, eu já sei o que está acontecendo aqui, não precisa se manifestar, não, pode ficar tranquilo, fica sossegado. Irmãos, coisas absurdas, assim são as falsas testemunhas. Esse tipo de coisa estava acontecendo aqui nesse julgamento. As testemunhas não conseguiam contar a mesma história, não achavam testemunhas que fossem coerentes. O texto prossegue e diz no versículo 60, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem, mas por fim compareceram duas. E aí vem as respostas das testemunhas. E elas dizem o seguinte, e disseram: note bem, a lei de Moisés estabelecia que para que alguém fosse condenado à morte era necessário haver duas testemunhas. Ninguém poderia ser condenado à morte pelo testemunho de uma pessoa só, tem que ter duas. Então eles providenciaram essas duas testemunhas, e elas então de comum acordo foram até lá e disseram em conjunto, fizeram alusão a uma palavra que o Senhor Jesus havia dito no Pentateuco, no livro de Números. No capítulo 35, versículo 30, é dito que seria necessário haver duas testemunhas para condenar alguém à morte. Em Deuteronômio 17.6 e 19.15, isso se repete: é necessário haver duas testemunhas para que alguém seja condenado à morte. Então é como que se lembrassem disso e trazem essas duas testemunhas. E essas duas
Testemunhas dizem o seguinte, e aqui vem a resposta das testemunhas. Falsas disseram, ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Essa é a resposta das testemunhas. Falsas. Jesus não diz isso no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus não narra nenhum episódio em que Jesus diz isso, mas Jesus realmente disse isso. E ele disse, isso e isso foi registrado por João. Mateus não registrou, mas João registrou. Mas observem o que Jesus disse, de fato, e o significado do que Jesus disse de fato em João capítulo 2. Em João capítulo 2, nos versículos 18 em diante diz assim, João 2. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe que se não nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e eu levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram, este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias? Era o templo de Herodes, que aliás nem tinha terminado ainda, e já tinha se passado 46 anos que estava em construção. Uma construção simplesmente gigantesca e imensa, o templo de Herodes. E eles ficam indignados com isso. Esse templo está sendo construído há 46 anos. E tu levantarás em 3 dias? 21. Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Eu estava usando uma linguagem figurada aqui. Ele prossegue. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. As testemunhas pegaram isso e deram a isso um sentido literal, dizendo: olha, ele falou que pode destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Isso tinha implicações terríveis, se fosse entendido da forma como as testemunhas queriam que fosse entendido, porque a destruição do santuário, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, era uma obra que só poderia ser realizada pelo consentimento de Deus. Poderia sim, é claro, ser realizada por ímpios, e foram. Os babilônios destruíram o templo, que foi reconstruído depois, nos dias de Zorobabel. Os babilônios arrasaram o templo, mas a Bíblia diz em Jeremias 7, no versículo 4, nos versículos 12 a 15 de Jeremias 7, a Bíblia diz que isso aconteceu porque o Senhor interferiu e o Senhor determinou que o templo fosse destruído. Sem a autorização e a intervenção de Deus, o templo não poderia ser destruído. E ele então, ao dizer isso, olha, destruam este templo e eu vou reconstruí-lo. Com isso, nessa afirmação estariam embutidas reivindicações de divindade. Eu sou Deus. Eu tenho autoridade para destruir o templo se eu quiser. E o acréscimo da expressão templo de Deus poderia soar também como uma forma de inimizade contra Deus. Destruam esse templo de Deus. Eu vou destruir esse templo de Deus e vou reconstruí-lo. Dava a ideia de animosidade, de inimizade contra Deus e mais. E quando ele diz eu vou reconstruir o templo em 3 dias, isso alçava Jesus na posição de divindade. Quem poderia fazer isso? Quem poderia destruir o templo? Um homem sozinho destruir o templo? Obra que os babilônios fizeram 600 anos antes, num templo muito menor. Como um homem, Jesus poderia sozinho destruir um templo daquelas proporções? E como poderia reconstruí-lo usando o tempo de 3 dias? O texto não está dizendo, olha, em 3 dias eu começo a reconstruir. Não. Em 3 dias a obra estará acabada. Em 3 dias a obra estará terminada. Em 3 dias eu entrego o projeto. Pronto. Eu destruo tudo e em 3 dias entrego o projeto executado. Para dizer isso, para afirmar isso, a pessoa tem que estar reivindicando a autoridade e é aí que estava a blasfêmia. Quem pode fazer isso? Quem pode destruir isso sozinho? E quem pode reconstruir isso em 3 dias? E era aí que estava a acusação de blasfêmia, dizendo: este homem fala que é Deus, este homem arroga para si prerrogativas de divindade. E é nisso que ele falha, e é por isso, por blasfemar assim, que deve ser morto. Qual era a pena da blasfêmia? Pena de morte. O texto diz que Jesus não respondeu a essa acusação. E aqui termina essa primeira parte, as respostas das testemunhas falsas. Termina aqui. Eu usei o texto que nós estamos estudando, eu usei o texto em parte para alertar os irmãos acerca do perigo do discípulo não comprometido. Usei o texto para aplicar isso na vida dos irmãos, para alertar os irmãos do perigo de ser um discípulo que segue de longe. Mas essa lição que eu extraí aqui do texto e compartilhei com os irmãos, esta lição não é uma lição que está na superfície do texto.
Como eu disse, ela é uma ironia literária. É uma ironia literária que Mateus usa para dar uma espetadinha em nós. Na verdade, o trecho que está diante de nós é um texto que tem uma lição que não é tão relacionada ao nosso cuidado conosco mesmos. É uma lição que está relacionada ao cuidado que devemos ter com os inimigos do Mestre. Por quê? Porque é possível tirar essa lição aqui e eu quero compartilhar com os irmãos antes de encerrar, porque esse texto mostra como as testemunhas inimigas de Cristo agem. Como elas fazem? As testemunhas, que são inimigas de Cristo, não somente inventam mentiras contra Cristo e seus discípulos. E se você vive neste mundo de olhos abertos, se você anda acordado neste mundo, você já conheceu pessoas assim que inventam mentiras sobre Cristo e seus discípulos. Temos isso aos montes. Temos isso ao nosso redor. Temos isso do outro lado da rua. Temos isso na nossa família. Pessoas que inventam mentiras terríveis para trazer culpa, para gerar ódio contra Cristo e contra o povo de Cristo. E os irmãos não devem se assustar com isso. Os irmãos não devem desanimar com isso. Os irmãos não devem achar que isso é algo demais. Ah, estou impressionado com isso. É demais para mim. Não. Sejam maduros. Portai-vos varonilmente. Fizeram isso com o rei. Não farão isso com os súditos? Fizeram isso com o dono da casa? Não farão isso com os servos que servem na sua casa? Claro que farão. Vão inventar mentiras sobre você e a sua fé. E vão inventar mentiras sobre você e a sua fé na sua família, no seu trabalho, no seu estudo, onde você estiver, no seu convívio social. Vão inventar mentiras sobre você e a sua igreja. Vão inventar mentiras sobre o Jesus que você serve. Blasfêmias contra ele e contra o povo dele e contra a igreja dele. Vão fazer isso. Falsas testemunhas. E isso não deve nos deixar assustados. Estamos neste mundo, é assim que as coisas funcionam aqui com os discípulos de Jesus, com aqueles que o seguem. Mas há algo mais que eu quero destacar e que este texto destaca. Há testemunhas falsas que conhecem as palavras dele, que estudam as palavras dele, que memorizam as palavras dele, que mergulham nas palavras dele para atacá-lo. Estas estão aqui. Estas são mencionadas aqui. Ele disse, e ele disse mesmo. Ele falou, e ele falou mesmo. Mas essas pessoas citam o que o Senhor disse, falam o que ele disse, repetem o que ouviram de nós, repetem o que ouviram aqui, repetem o que leram aqui. Tudo isso para atacar, para destruir. Não conhecem as palavras do Mestre para obedecê-las, para honrá-las, para crescerem espiritualmente, para adquirirem conhecimento espiritual. Não conhecem as palavras do Mestre para atacá-lo. E esse tipo de testemunhas falsas nós temos também hoje em dia. Nós temos pessoas que se debruçam sobre as Escrituras. Eu li o livro de um homem, um estudioso de história, um dos maiores blasfemos que eu já vi na minha vida, chamado Ernest Renan. Ele escreveu um livro. Olhem o livro que ele escreveu, o nome do livro é Vida de Jesus. Ele escreveu uma biografia de Jesus. Sabe qual era o objetivo dele? Destruir totalmente qualquer crença na divindade do Filho de Deus, dizendo apenas que ele foi um homem como outro qualquer. Sabe como ele fez isso? Ele estudou os evangelhos. Se debruçou sobre os evangelhos, anos e anos estudando, para tentar encontrar coisas em que pudesse se concentrar, e então atacar a fé cristã. Falsas testemunhas. Conhecemos pessoas que saíram daqui, que ouviram a verdade e hoje usam a verdade que conheceram para atacá-la. E essas são as respostas das falsas testemunhas. Não somente inventam mentiras, estudam a verdade com o objetivo de matar, de destruir e de difamar. Tenham cuidado. Desse trecho, nós aprendemos a ter cuidado com duas coisas. Primeiro, tenha cuidado com o tipo de discípulo que você é. Não seja um discípulo que segue de longe. Seja um discípulo próximo que paga o preço. Esse é o alerta embutido de Mateus. Mas há um alerta mais gritante. Não se impressione, não se assuste, não seja tolo e ingênuo diante das falsas testemunhas. Elas inventam mentiras e também usam verdades para difamar o Evangelho. Vamos orar na próxima semana. Prosseguimos a exposição. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Obrigado porque é um texto que nos alerta em vários sentidos. Suplicamos que o Senhor nos guarde de nós mesmos, para que não sejamos discípulos distantes
e suplicamos que o Senhor nos guarde das falsas testemunhas, daquelas que dizem mentiras, daquelas que dizem verdades com o objetivo de atacar. Ó Deus, ajuda-nos para que sejamos prudentes como as serpentes. Saibamos lidar com os perigos ao nosso redor e não nos impressionemos nem desanimemos diante dessas oposições. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.